Então, iniciando nossa gravação, falaremos então do capítulo 3, tá? O capítulo 3 então vai falar de sequências. E aí, como eu costumo dizer, não sei se estou certo a dizer isso, mas agora sim a análise. Porque a análise vai se preocupar agora sim com números reais, né? Porque é análise real. O que a gente estava falando antes era sempre de conjuntos discretos, então era apenas álgebra discreta, né? Matemática discreta. Aí agora os conceitos que nós vamos tratar realmente são os conceitos de análise. Inclusive ele começa o capítulo basicamente dizendo isso. Ele avisa que o que vai tratar daí em diante vai ser análise. Ele diz assim, olha só a observação que ele faz no início. Neste capítulo será apresentada a noção de limite, né? Ele diz que nesse capítulo vai ser apresentada a noção de limite, né, sob sua forma mais simples, o limite de uma sequência. A partir daqui, todos os conceitos importantes da análise, de uma forma ou de outra, reduzir-se-ão a algum tipo de limite. Então tá, e agora sim vamos estabelecer os conceitos de análise. Então o que a gente estava falando antes, né, de conjunto finito, conjunto infinito, aquela coisa toda que a gente tratou até agora, são conceitos de matemática discreta, portanto, conceitos mais algébricos. Agora que a gente vai falar de limites, aí sim começa a análise. Bem, aí ele começa dizendo aqui o que é uma sequência. Então, uma sequência é uma função x de n em r. Então, primeiro detalhe, note e coloquem na cabeça de vocês, isso foi uma dificuldade que eu tive logo quando estudei análise pela primeira vez, é que volta e meia eu esquecia, não sei se alguém vai sofrer disso aqui, já vou evitando que sofram, eu esquecia do domínio. O domínio é o conjunto de todos os números naturais. Portanto, não faz sentido falar numa sequência finita, né? O número de termos é infinito, tá? Porque o domínio é n. Então, para cada número natural tem que ter um número real correspondente. Como n é infinito, então você tem uma sequência infinita de termos reais, de números reais, tá? Então é uma função de n em r, que associa a cada número natural n um número real que ele chamou aqui de xn, chamado o enésimo termo da sequência. E aí ele começa a mostrar como é que escreve, né? Se escreve assim, ó, isso é uma sequência, né? São infinitos termos, tá? Ele está destacando aqui o enésimo termo. Então, muitas vezes se escreve assim também, ó, com a forma simples de dizer, né? Todos os xn na sequência e o nzinho pertencendo aos naturais. Ou simplesmente, quando não precisa ficar dizendo que o nzinho está nos naturais, já que a gente considera que sempre estão. Então, às vezes se escreve simplesmente isso a respeito de uma sequência, né? Para indicar a sequência cujo enésimo termo é o tal do xn. Aí não se confunda a sequência com o seu conjunto de termos. Então, lembre-se, o conjunto de termos, ele não obedece ordem, né? Falar nesse conjunto aqui, ou trocar a posição aqui do 1 e do 2, não muda o conjunto. O conjunto continua sendo o mesmo. Mas se você trocar a posição do 1 e do 2 aqui, nos dois primeiros termos, deixa de ser a mesma sequência. Então, uma coisa é a sequência, a outra é o conjunto dos seus termos, tá? Coloquem isso muito severamente na memória de vocês. Aí, por exemplo, ele diz aqui, isso daqui é uma sequência, né? Tem infinitos números uns, mas isso não é esse conjunto. Isso não é esse conjunto, ok? Então, essa sequência aqui, ó, de zeros e uns, ela não é o conjunto que tem só o 0 e 1. E também ela não é essa sequência aqui, ó. Porque essa sequência aqui, o primeiro e o segundo termo são zeros. Essa daqui, o primeiro é 0, mas o segundo é 1. Então, essas sequências são diferentes. Mesmo você sabendo que o conjunto de seus termos é esse. Certo? Então, não confundir sequência com o conjunto de seus termos. E, por fim, uma sequência xn disse limitada superiormente. Limitada superiormente. Respectivamente, também quando se fala inferiormente. Se existir um certo número c, tal que todos os termos são menores ou iguais que esse número c. Então, ela é limitada superiormente se todos os seus termos são menor ou igual que um certo número limitante.
Se for limitada inferiormente, então todos os seus termos são maiores ou iguais que o tal número limitante. Isso para todo n natural. Disse que a sequência é limitada, veja, aqui a gente falou limitada superiormente, aqui falou limitada inferiormente. Mas quando eu não quiser dizer nem superior nem inferior, eu vou dizer que ela é simplesmente limitada. Mas quando eu disser que ela é limitada, é porque eu estou considerando que ela é limitada tanto superiormente quanto inferiormente. Isso equivale a dizer que existe um k maior ou igual do que zero, tal que o módulo de todos os termos da minha sequência são menores ou iguais do que o k. Né? Então essa sequência está presa entre o k e o menos k, pelo menos. Isso para todo n pertencendo aos naturais. Ela é tanto limitada inferiormente, como é limitada superiormente. Então é importante já começar a visualizar, assim, pelo menos diagramas que ajudem você a pensar as coisas, tá? Então pense bem, se a gente for pensar em diagramas, né? Se a gente quiser pensar, por exemplo, em um sistema cartesiano, então lembre-se, ó, o teu domínio da tua função aí, para escrever do jeito que a gente está acostumado a escrever, né? Ele é o conjunto dos números naturais, então ele tem o zero, ele tem o 1, opa, eu falei 1 e escrevi 2, ele tem o zero, ele tem o 1, ele tem o 2, o 3, esse é o domínio da tua função sequência, o 4, o 5 e assim por diante. Agora, as suas imagens, vamos colocar como a gente está acostumado a colocar, né? Vou colocar aqui no zero. As suas imagens, elas são números reais, elas não são números naturais. Então, quando eu chego aqui no 1 e eu digo qual é o número real, que é o primeiro termo, vai estar aqui um número real, vai ser o meu x1. Quando eu pego o 2, eu não sei onde está, suponho que seja para cima também, positivo. O termo seja positivo. Vai estar um número por aqui, o x2. Mas de repente, esse número pode ser o próximo número pode ser um número negativo. Certo? Aqui pode estar o x3. Aí o 4 aqui já pode estar aqui também, sei lá. Tá? x4. Então veja bem, como a gente já sabe qual é o domínio, a gente quando quiser fazer nossas intuições, a gente pode esquecer esse domínio e olhar simplesmente para a reta real, ficar olhando só para aqui. Então, de repente, essa ideia que eu estou descrevendo aqui para vocês, ela pode ser pensada só assim. Vou pensar só no conjunto dos números reais. Então, eu vou dizer, por exemplo, que aqui está, eu comecei com x1, poderia ter começado no x0. Sei lá, mas ali o que eu escrevi, então, aqui o meu x1 poderia ter um x0. Aí o x2 é um pouco maior do que o x1. Já o x3 ficou aqui para trás, x3. O x4 é um pouco maior do que o x3, aqui é o x4. Então, eu posso pensar isso tudo só aqui na reta. Eu estou olhando só o eixo aqui do meu contradomínio, tá? Então, para minhas intuições, eu posso pensar numa reta assim apenas. Ficar pensando como se comportam os termos nessa reta. E aí eu sei que isso daqui é a imagem do n igual a zero. Essa aqui é a imagem do 1, essa aqui é a imagem... E eu fiz o quê? X1, aqui é o x2. Aqui é a imagem do 2, aqui é a imagem do 3, aqui é a imagem do 4. Ok? Então, para as nossas intuições... Alguém está querendo entrar? Permitir todos. Para as nossas intuições, basta que a gente fique pensando naquela reta ali, tá? Basta você fazer a reta real e ficar pensando onde estão os elementos das imagens, né, dos naturais. Então você não precisa fazer o sistema cartesiano, colocar o n como os naturais colocar o x, né, o eixo x como sendo os naturais e o y como sendo os reais. Você não precisa fazer isso. Basta você desenhar a reta real e para cada termo natural que você vai colocando, você vai vendo qual é a imagem, tá? Então, para a gente desenvolver nossas intuições, a gente pode pensar só na reta real. Mas lembre-se que eu estou tratando de uma função cujo domínio é infinito e é o conjunto dos números naturais. Não percam isso da mente, tá? Mantenham isso sempre na cabeça, porque isso vai ajudar você a entender as coisas.
Aí vamos lá, exemplo 1. Ele pega aqui, pega um A que é maior do que 1 e faz uma sequência assim. É o A, depois é o A ao quadrado, depois o A à terceira, bem, potências, onde aqui estarão os números, né? Os números naturais. 1, 2, até a frente lá. Bem, aí ele diz, essa sequência, por exemplo, ela é limitada inferiormente. Ela é limitada inferiormente. Claro, né? O menor número aqui vai ser o A, já que o A é maior do que 1. Todas as potências do A serão maiores do que o próprio A, porque o A é maior do que 1. Se você pegar um número maior do que 1 e começar a multiplicar ele por ele mesmo, depois multiplicar por ele mesmo sempre, os resultados que você vai obtendo são sempre maiores do que 1. Mas ele quis deixar isso formalizado. Aí ele pega esse exemplo e ele mostra a você a formalização dessa ideia. Como é que se verifica que isso de fato é verdade? Ele vai lá e começa a mostrar a você. Diz que é limitada inferiormente, mas não é superiormente. Aí ele diz, com efeito, se eu tenho que isso daqui aconteça, se eu tenho que o A é maior do que o 1, e aí eu vou e multiplico, multiplicando ambos os membros dessa desigualdade por um A elevado a N, por qualquer potência do A, então quando eu fizer A elevado a N vezes A aqui, eu vou ter A elevado a N mais 1. E quando eu multiplicar o A elevado a N vezes o A, vezes o 1 aqui, eu vou ter A elevado a N. Então eu tenho que o A elevado a N mais 1 é sempre maior do que o A elevado a N. Isso porque, como o A é maior do que 1, nós temos que o A elevado a N é positivo, né? Vai ser um número positivo. E se eu multiplico por um número positivo uma desigualdade, a desigualdade continua na mesma posição. Não muda a posição. Então isso é verdade. Então ele conclui isso. Conclui que o A elevado a N ele é menor do que o A elevado a N mais 1. Então segue que, bem, se isso daqui é verdade, né? Então eu posso, por exemplo, se eu quero que aqui dê A, o que eu faço? Eu divido aqui por A elevado a menos N, por exemplo. E eu vou ter que A é menor do que A elevado a N. Certo? Não, por menos N não, né? Por menos N mais 1. Aí eu fico com... Como é que eu faço aqui? Para sair daqui para aqui, eu quero que dê A, eu multiplico por quem? Se eu quero multiplicar A elevado a N, quero multiplicar o A elevado a N por alguém, e quero que dê como resposta o A. Então, quem é? É x igual a dividido por A elevado a N. Ou seja, x aqui é igual a elevado a 1 menos N, né? Então, se eu multiplicar por A elevado a 1 menos N esses dois lados aqui, eu vou ter A menor do que A elevado a N. Pronto, é esse cara que eu multiplico dos dois lados aqui para ter esse. Tá, isso para todo N pertencendo aos naturais. E aí eu concluo que não importa qual seja o termo que eu pegar aqui nessa sequência, ele sempre será maior do que o A. Certo? E aí ele mostrou dessa maneira, formalmente, que ela é limitada inferiormente. Todos os termos dela são maiores do que o A. Perfeito. Aí agora ele vai para outra informação que ele deu. Ele diz que é limitada inferiormente, porém não é superiormente. Aí, para mostrar que não é superiormente, ele diz assim: por outro lado, temos A igual a 1 mais D com D maior do que 0. Então, por quê? Se eu tenho que o A é maior do que o 1, então eu tenho que o número real que eu vou pegar, ele é pelo menos um pouquinho maior do que o 1. Então, o A ele é 1 mais alguma coisa, com essa coisa sendo maior do que 0. Certo? Então, ele tem que A é isso, né? Se o A é maior do que 1, então o A é maior do que 1 mais D, onde D é um número real um pouquinho maior do que 0. Um pouquinho ou muito, não importa, eu sei que é maior. Então, pela desigualdade de Bernoulli, a desigualdade de Bernoulli nos afirma isso aqui, ó. Diz que toda potência do A, né, quando o A é maior do que, para um N maior do que 1, quando o A é maior do que 1 também, acredito, deixa eu ver, pela desigualdade de Bernoulli, não, eu nem preciso que o A seja maior do que 1 para isso. Eu tenho que isso é maior ou igual que 1 mais N vezes D.
o n que eu peguei aqui que seja pelo menos maior do que 1. Aí o que acontece? Portanto, dado qualquer número real C, podemos obter alguém obter esse C menor do que uma potência, né, a elevado a n, desde que eu tome que esse C seja menor do que 1 mais nd. Né? Então, a desigualdade de Bernoulli me garante isso. Me garante que a elevado a n é maior do que 1 mais n d. A bateria do meu celular está querendo descarregar, deixa eu ajeitar aqui. Só um instante. Eu falei bateria do meu celular, mas na verdade falei bateria do meu celular, mas na verdade a bateria do meu computador estava desligada, não tinha percebido. E aí ia caindo aqui, eu fui ligar ali. Então olha só, a desigualdade de Bernoulli me garante que qualquer potência, né, a elevado a n com n maior do que 1 é maior do que 1 mais nd. Então se eu quero mostrar que todas essas potências aqui, que isso não é limitado superiormente, então eu devo mostrar que existe, né, eu sempre tenho como encontrar um a elevado a n maior, né, do que qualquer número que eu pegar. Então, sempre vou poder obter um C que o a elevado a n vai ser maior do que ele. Para qualquer C que eu pegar, eu sempre tenho um a elevado a n maior do que ele. Como é que eu faço isso? Simplesmente você me dá um C e aí eu encontro um n maior do que 1, tá o quê? 1 mais nd, onde D é um número real, fique maior do que o C. Porque se eu conseguir isso daqui, esse número, maior do que o C que você me deu, como esse número é menor do que o a elevado a n, então se eu pegar um número 1 mais nd, que é maior do que o C que você me deu, então eu consigo, se eu pegar 1 mais nd maior do que o C que você me deu, eu consigo essa desigualdade aqui, né? Eu consigo fazer com que esse número seja maior do que o C que você me deu, e automaticamente esse número é menor do que o a elevado a n. Né? Então, se eu consigo fazer isso, para qualquer C que você me der, eu passo aqui o 1 para o outro lado, passo o D para dividir, e aí eu tenho que o N vai ser maior do que C menos 1 sobre D, né? Aqui, C menos 1 sobre D. Então você me dá um C, eu calculo esse N, e o meu A elevado a N vai ser maior do que o C que você me der. Então dessa forma, você nunca vai conseguir limitar essa sequência. Estou lá com a sequência de potências do A, aí você diz, isso é limitado superiormente. Aí eu digo, então qual é o limitante superior? Aí você vai lá e me dá um número, me dá um número C. Aí eu procuro 1 mais nd, onde 1 é natural e o n também é natural e o d é real. Procuro um número assim que seja maior do que o C que você me deu. Na hora que você me der, que eu conseguir esse número, o a elevado a n, onde n é esse número que eu acabei de falar, né, do 1 mais nd, o a elevado a n vai ser maior do que o C que você me der. Então eu sempre tenho como mostrar uma potência a elevado a n maior do que qualquer número C real que você me entregar. Portanto, ela não é limitada superiormente. Essa é a argumentação dele aqui. Bem, aí alguém quer fazer alguma pergunta? Sei que essa formalização é chatinha, né? Talvez até exista alguma maneira melhor de mostrar, mas foi a escolha do Elon. Eu não conheço a melhor maneira. Até porque depois que a gente encontra uma maneira, né? A gente fica meio preguiçoso, tá procurando outras. Aí como tá ali tão dada, a gente já acostuma. Bem, dada uma sequência x, xn, n natural, uma subsequência de x é a restrição da função x a um subconjunto infinito n', onde você tem que o n1 é menor do que o n2, etc., menor do que o nk, de n, ou seja, o que acontece? Se você tem uma sequência x,
essa sequência X é formada, né, por termos x1, x2, etc., xn, etc., infinitos termos. O que é uma subsequência x'? Uma subsequência x' é eu pegar dentre esses termos aqui alguns. Então, por exemplo, eu não quero o x1, mas eu quero o x3. Aí eu não quero o x4 nem o x5, mas eu quero o x6. Eu quero o x7. Depois eu vou querer o x10. Depois eu vou querer o x100. Tá? Vou querer o x100 e assim por diante. Então, uma subsequência de uma sequência x qualquer é uma sequência x' formada com alguns termos da sequência x. Tá? Isso é uma subsequência. Então, é isso que ele está dizendo aqui formalmente. Uma subsequência de x é uma restrição. Ou seja, essa sequência x aqui, ela é uma função que vai de n em R. Mas essa x' aqui, ela não vai pegar todos os termos aqui, 1, 2, 3, todos eles, vai pegar só alguns. Então essa daqui ela vai de um n'. Eu disse em R e escrevi n, não foi? De n em R, aqui. E aqui vai do n' em R. E quem seria o meu n'? O meu n', nesse meu exemplo aqui, eles são os termos que eu usei. O 3, o 6, o 7, o 10, né? Sei lá, mais um bocado aqui, que eu não coloquei, aí o 100. Então, os termos que eu usar formarão o meu n', tá? Então, alguns que eu pego e o n', o meu domínio é outro. Por isso que ela é uma restrição. Ou seja, ela é quase a x, né? Essa aqui ela é quase a x, ela não é a x. Ela é a x restrita única e exclusivamente ao n'. Ela é a x, mas restrita só ao n'. Tá? Então, isso é uma subsequência. O n', o n' ele obriga que haja uma ordem, né? Os 3 é menor do que o 6, que é menor do que o 7, que é menor do que o 10, e assim por diante. Ele pega um subconjunto ordenado de n. Bem, aí ele diz, escreve-se assim, né? Você pode escrever x' como sendo xn, n. Então, são termos da x, só que para n variando só no n', ou assim também se escreve xn1, xn2, xnk, né? Ou ainda xnk com k pertencendo a n. Então, esse k, você pode dizer que está pertencendo a n. Quem seria? Seria como chamar esse termo daqui do termo 1, esse daqui do termo 2, esse seria o 3 e assim por diante. Isso seria o k. Isso seria esse índice k que ele fala aqui, quando ele usa essa notação. xnk, o k pertencendo aos naturais. Para indicar a subsequência x', que nada mais é do que a sequência x restrita ao domínio n'. A notação xnk com k pertencendo ao natural mostra como uma subsequência pode ser considerada como uma sequência, isto é, uma função cujo domínio é n. Ou seja, se eu pensar assim, né, o x3 aqui da nossa sequência x, ele é o x1 da minha sequência x'. O x6 da sequência x, ele é o x2 da minha sequência. Então, eu posso ver a x' como se o domínio dela fosse o conjunto dos números naturais, e não um subconjunto ordenado dele. Então, eu posso olhar uma subsequência como sendo também uma sequência, certo? Ou seja, como se fosse uma função de n. Lembre-se sempre que n' está contido em n e ele é infinito. Nós não estamos trabalhando com sequências finitas, tá? As sequências que nós estamos trabalhando são todas infinitas. Então, o n' que nós pegamos agora, como subconjunto de n, não é finito, é também infinito.
Isso é uma falha que manteve isso na minha cabeça há algum tempo e eu tento evitar quando dou aula que alguém possa, em algum momento, pensar que o conjunto de índices é finito. Então lembre-se que o n' contido em n é infinito e se e somente se é limitado, bem, lembre-se que n' contido em n é infinito se e somente se é ilimitado. Isto é, para todo n0 pertencendo a n, existe um nk pertencendo a n' com nk maior do que o n0. Ou seja, você poderia ter um n' finito, mas isso não significa dizer que a x chamar assim, né, a subsequência xn pertencendo a n', a nossa sequência aqui seja finita, tá? Repito para vocês, a nossa sequência sempre será infinita. Sempre será infinita. O n' pode ser finito, né? Mas a nossa sequência ela sempre será infinita. Ela pode ficar repetindo os elementos, tá? Ela pode ficar repetindo os elementos. Por exemplo, nessa nossa aqui, né, que eu estava falando antes. Estou eu aqui com essa sequência que tem infinitos termos. E eu posso pegar uma subsequência dela, x', que tem apenas os termos x1, x2, x1, x2, x1, x2, infinitamente, mas ela sempre será infinita. O nosso n' aqui nesse caso, ele de fato é finito, 1 e 2, tá? Mas a nossa sequência é infinita sempre. Aí ele está dizendo aqui que o n' ele é infinito se somente se é ilimitado, né? Esse daqui é limitado. É limitado superiormente e inferiormente. Ok. Então, exemplo 1 e linguagem estabelecida, a definição de subsequência está estabelecida. Se algum conceito ficar muito difícil de entender, alguma coisa, perguntem, tá? Porque esses conceitos de análise, como eles são vistos pela primeira vez para vocês agora, exige um certo tempinho de amadurecimento. Em alguns momentos vocês podem se sentir, vão se perceber confundindo coisas, tá? Todo mundo passa por isso. Então fiquem bem atentos. São conceitos que devem ser lidos e relidos, até ficarem naturais. Ok. Exemplo 2. Dado um número real agora, ele pegou menor do que o menos 1. Formemos a sequência a elevado a n com n pertencendo aos naturais. Se n' contido em n é o subconjunto dos números naturais pares, né? E n duas linhas contido em n é o conjunto dos números naturais ímpares, então a subsequência a elevado a n com n pertencendo a n' é limitada apenas inferiormente, enquanto a subsequência a elevado a n com n pertencendo a n duas linhas é limitada apenas superiormente. Poxa, então vamos lá. Eu agora estou com um número real que é menor do que menos 1. Ou seja, eu estou com um número real que é negativo, tá? Estou com um número real negativo. E aí ele está dizendo aqui que quando eu for olhar para a sequência, a subsequência que os índices são pares e a subsequência que os índices são ímpares, o que é que eu vou ter? Ora, quando eu pegar o número a elevado a zero, né, que é o número par, considerando n, eu vou considerar o n a partir de 1. Ele vem considerando sempre a partir de 1. Então vamos lá. Se eu vou considerar os pares, eu vou ter a quadrado, depois a quarta, depois a sexta e assim por diante. Ele está te dizendo que essa sequência, né, é o conjunto dos números pares. Se n' contido em n é o conjunto dos números pares, n duas linhas é o dos ímpares, então essa daqui com o n', ela é limitada apenas inferiormente. Então o menor número vai ser esse, né? O menor número vai ser esse. Porque quando você pega um número menor do que o menos 1, ele não é uma fração. Se você pegar uma fração entre menos 1 e 0, né?
E quer dizer, ele não é uma fração aqui no meio. Eu não estou com esse A aqui, tá? Não estou assim. Porque no caso desse, por exemplo, se eu pegar menos meio, quando eu fizer o quadrado, por exemplo, eu vou ter um quarto, né? Eu vou ter um quarto. Aí quando eu pegar a quarta, eu vou ter um oitavo, que é menor do que um quarto. Veja que está diminuindo. Mas quando eu pego o A menor do que o menos um, isso não acontece. Quando eu estou com o A menor do que o menos um, então quando eu pego o a fração que eu pegar para cá, ou o inteiro, não importa, quando eu pegar o quadrado vai ser ainda maior. Quando eu pegar a quinta vai ser maior. Não vai diminuir como acontece entre 0 e 1. Então, para essa situação em que o A é menor do que o menos um, para essa situação em que o A é menor do que o menos um, este número aqui vai ser maior do que esse. Esse daqui vai ser maior do que esse. Então, ela é limitada só aqui. Esse A ao quadrado, ele vai ser menor do que o A elevado a N, para todo N maior ou igual do que o 2, né? Maior ou igual do que o 2 ou que maior do que o 2. Assim, N maior do que o 2. Esse daqui vai ser o limitante inferior. Então, se o N for par, isso acontece. Ela tem um limite inferior, mas não tem um limite superior. Aí, no caso do N ser ímpar, né, ele diz que se o N for par, se o N pertencer ao N', ela é limitada apenas inferiormente. Enquanto essa sequência é limitada apenas superiormente, no caso do N pertencer ao N duas linhas, que é o N limpa, o N ímpar. Então, o que acontece? Agora eu vou pensar que os meus expoentes aqui serão ímpares, né? Então, eu vou ter A elevado a 1, depois eu vou ter A terceira, depois eu vou ter A quinta, e assim por diante. Lembre-se, eu estou trabalhando com números negativos. Então, quando eu fizer o A elevado a 1, eu vou ter o A, né? Eu vou ter o próprio A. Mas quando eu elevar a terceira, lembre-se que vai ter um sinal de menos, né? Vou estar com um sinal negativo aqui. Esse número aqui ele é menor do que zero. Ele é um número negativo. E esse número aqui, o A terceira, ele vai ser menor do que o A. Porque em módulo ele será maior. Mas como ele é negativo, ele será menor do que o A. Aí quando eu pegar A quinta, por sua vez, ele vai ser menor do que o A terceira. E em módulo ele é maior do que o A terceira. Só que ele é negativo, então ele é menor do que o A terceira. Certo? Então, como eu estou com números negativos aqui, quando eu pegar expoentes ímpares, eu vou estar com os números cada vez menores. Então, nesse caso, o limitante superior é o A. O maior número que você vai ter na sequência vai ser o próprio A. Todos os outros serão menores porque são números negativos. Eles irão crescer em módulo, mas eles vão ficar cada vez menores porque são números negativos. Então, nesse caso, ela é limitada superiormente e não inferiormente. Ficou claro? Acho que sim. Continuemos a brincadeira. Perguntem, viu, a qualquer momento. Vocês são tão silenciosos aqui. Na sala não são tão silenciosos, mas aqui são. Bem, disse que um número real A é limite de uma sequência quando, para todo número real epsilon, dado, né, arbitrariamente, pode-se obter um número n0, que é um índice, é um número natural, tal que quando eu pegar os termos xn maiores, né, para uma posição maior do que essa n0, né, quando eu pegar termos mais à frente na sequência, cumprem a condição seguinte: xn menos a em módulo é menor do que o epsilon, ou seja, os xn eles começam a se aproximar do a tanto quanto você quiser. E aí a gente escreve isso daqui, que o limite da sequência xn é o a. Lembram lá do pedido que eu fiz a vocês que criassem a intuição de olhar só para a reta, né? Não vou colocar a reta na vertical. A reta ela é o nosso contradomínio. O nosso domínio é o conjunto dos números naturais. Mas eu vou olhar
para o nosso contradomínio como uma reta horizontal, como a gente está mais acostumado a falar da reta R, tá? Mas lembre-se, eu estou falando do contradomínio. Então vamos lá. O que eu estou dizendo aí na nossa intuição? Estou dizendo assim, ó. Vou colocar uma cor diferente. Estou dizendo assim. Estou eu aqui com a reta real. Estou eu aqui com a reta real. E aí, essa nossa reta real é o nosso contradomínio, né? Então, primeiro termo é esse número aqui. Primeiro termo é esse número. Aí o segundo termo é esse número. O terceiro termo da minha sequência é esse número. O quarto termo é esse número. O quinto termo é esse número. Entendem? Né? Primeiro termo, imagem do 1 é o primeiro número. Imagem do 2, imagem do 3, imagem do 4. Ali é o meu contradomínio, estou só olhando as imagens. Ora, mas se a minha sequência ela tiver um limite, e o limite dela for o número A, então um termo foi esse, o outro termo é esse, o outro termo é esse. Não importa. Nós teremos infinitos termos. Mas se o limite for o A, vai haver um intervalozinho aqui, ó. Vai haver um intervalozinho aqui. O A mais epsilon e o A menos epsilon, tal que, a partir de um certo índice 0, n0, então você vai ter um momento aqui em que o termo x n0, a partir de um n0, é o que ele diz aqui, ó, vai obter um n0 pertencendo aos naturais, tal que todos os termos xn, quando n passar desse n0, então chegou num certo momento, ele colocou maior ou igual ou ele colocou só maior? Maior, né? Então o n0 é o cara que está fora ainda. Então esse daqui é o meu n. Então até o termo n0, a sequência está fora desse meu intervalo. Até o n0. Então suponha que o n0 deu aqui fora ainda. X n0. Mas, na hora em que eu pego o xn e daí por diante, xn mais 1, xn mais 2, xn mais 3, xn mais 4, xn mais 5, xn mais 6, não importa, tá? Quando eu pegar o n maior do que o n0, aí ele cai dentro desse intervalo, né? A mais epsilon, A menos epsilon. Ele cai aí dentro desse intervalo. E não sai mais. Ele fica preso nesse intervalo. Todos os termos de agora em diante vão ficar aqui dentro. Isso para qualquer epsilon que você der, dado um epsilon, eu tenho termos que vão ficar presos dentro do intervalo do epsilon que você me entregar. Eu vou te dar um epsilon 0,00001. Tá. Aí existe o termo x1502 que está fora desse seu intervalo. Mas o x1503 caiu dentro. E daí em diante, x1504, x1505 vai estar dentro do intervalo que você me deu. Alcindo, vou te dar o epsilon menor ainda. Né? 1 sobre 1 milhão. Tudo bem, meu filho. Existe o N0, 250.305, e o X 250.305 está fora, mas o X 204.306, o seguinte, estará dentro. Tá? E daí em diante, todos os índices maiores do que esse, os termos só cairão dentro daquele intervalo. Nunca mais sairão de lá. Tá? Vão se aproximando do Azinho, que é o limite da sua sequência. Ficou claro isso? É a mesma noção de limite que vocês aprenderam no cálculo. Só que no cálculo a função era de R em R. E aqui é uma função de N em R. Tá? Mas é a mesma noção. Dado epsilon, né? Você vai... Não há necessidade de dizer que existe o delta, porque os n's eles vão sempre a infinito, então vai sempre ter o n, né? N, 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 N. Mas ele vai prendendo o limite dentro do intervalozinho no contradomínio. Então pronto. Quer dizer, eu digo que não precisa dizer do dado delta, né? Existe o delta, dado epsilon existe um delta, porque
Eu estou dizendo que existe o N0. Existe o N0, tal que quando o N passa do N0, o limite fica preso aqui. Ok? Aí as linguagens são essas, né? Escreve-se assim e escreve-se de diversas outras maneiras. Com o tempo ele vai mostrando como é que se escreve. Bem, esta importante definição significa que, para valores muito grandes de n, os termos xn tornam-se e se mantêm tão próximos de A quanto se deseja. Né? Então, passou do N0, vai ficando cada vez mais pertinho do A. Mais precisamente, estipulando-se uma margem de erro epsilon maior do que zero. Então, o errozinho do A é esse epsilon um pouco maior do que zero. Dali para frente vai ficar cada vez mais perto do zero. O erro não vai passar do zero. De erro epsilon maior do que zero, existe um índice N0 pertencente a N, tal que para todos os termos xn da sequência com N maior do que N0, todos esses termos são valores aproximados de A com erro menor do que epsilon. Simbolicamente escreve-se assim. Isso daqui significa que é a definição, né? O que está escrito aqui é a definição. E o que está escrito à direita é a definição que está escrito aqui. Ou seja, o limite de xn é igual a A quando? O que significa isso? Significa dizer que qualquer que seja o epsilon maior do que zero, existe um N0 pertencente aos naturais, tal que quando o N passar do N0, então o xn menos A vai ficar menor do que o epsilon. Ele explica aqui, né, que esse símbolo significa que está definindo o que vem antes, como eu disse agora há pouco. Esse daqui é para todo, ou qualquer que seja, né? E esse daqui é o símbolo de existe. O ponto e vírgula se lê tal que, e a seta pode se dizer implica ou então, né? Então acontece aquilo lá. Bem, convém lembrar-se que falar que o módulo do xn menos A é menor do que epsilon é o mesmo que dizer que o xn está no intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, como eu fiz aqui, né? Ou seja, ele está só dizendo que convém também, pode-se usar essa linguagem que eu já usei. Tá reafirmando o que eu já tinha dito. Bem, o que mais? Isto é, xn pertence ao intervalo A menos epsilon, A mais epsilon. Bem, assim dizer que o limite de uma sequência é A, significa afirmar que qualquer intervalo aberto de centro A contém todos os termos xn da sequência, salvo para um número finito de índices. Boa maneira de dizer também. Então, o x1, x2, x3 até o xn0 é uma quantidade finita, né, de termos da sua sequência. Esses termos não entraram no intervalo A menos epsilon, A mais epsilon. Eles não entraram. Agora, do xn em diante, quando o n é maior do que o n0, os infinitos termos estarão dentro daquele intervalo. Então, os finitos termos estão fora, os infinitos termos estão dentro do intervalo que fica perto do limite. Tá? Ele está chamando a atenção a você que os termos que ficam fora é uma quantidade finita. Tá? Dizer isso significa afirmar que qualquer intervalo aberto de centro A contém todos os termos xn da sequência, salvo para um número finito de índices, né? Ou seja, todo mundo que tiver antes do n0, a saber, os índices menores ou iguais que o n0, onde n0 é escolhido em função do raio epsilon, ele chama o epsilon de raio, do intervalo dado. A palavra raio cai bem aí, porque nós estamos falando de uma análise na reta. Quando vocês estudarem análise no RN, talvez nunca, quem for estudar matemática, mais seriamente, mais à frente, né, além da licenciatura, pode estudar análise no RN. Ou pode fazer, por exemplo, variáveis complexas. E aí, vocês sabem que os números complexos são vistos no R2, né? No plano de Argand e Gauss. Então, pode ser que algum dia vocês estudem alguma coisa assim. Vocês, ao invés de estarem falando de um limite numa reta, pode ser que um dia estejam falando de um limite em um plano. Então, de repente, esse ponto é o limite. E aí vão chegar para vocês e vão dizer assim, que dado... Deixa eu pegar aqui uma bolinha. Cadê? Onde é que tem uma circunferência? Aqui.
alguém pode chegar para você algum dia e dizer assim, que dado um epsilon, né? Dado um epsilon, deixa eu diminui. Mas também não precisa ficar tão pequeno. Tá. Então, dado um epsilon, aí esse epsilon de fato ser um raio, tá? Então, dado um epsilon, aí a sequência está por aqui, né? Seja lá onde for de pontos no plano. Mas existe um xn0 que é o último que vai estar fora. Aí daqui em diante, do xn em diante, né, quando o n for maior do que o n0, vai ficar tão perto do ponto limite quanto você quiser. É por isso que faz sentido ele usar a expressão raio. Ele diz aqui, em algum momento, raio epsilon, do intervalo. Então ele chama o nosso epsilon de raio, mesmo que para a gente pareça ser estranho chamar isso daqui de raio, tá? É porque, na verdade, ele tem a visão além do alcance, né? Não é o Thundercat, mas tem a visão além do alcance. Então, quando ele olha para o intervalo A mais epsilon, A menos epsilon, ele pensa logo também que podia ser no plano, podia ser também no espaço, ao invés de ser um círculo, podia ser uma bola, né, uma esfera, né, ao redor de um ponto do R3. Ou do R4, do R5, que seria o hiperespaço, né? Bem, aí o pessoal da geometria e da análise vão se divertindo aí com essas coisas. Bem, mas a gente está na reta, tá? Mas é importante explicar para vocês por que ele usa a expressão raio aqui. Então, em vez de escrever assim, escreve-se também assim, né? Dizendo xn e dizendo onde está o conjunto de índices, em especial se você precisar falar de um conjunto de índices que não sejam naturais, essa anotação pode ser útil. Pode-se dizer assim também, né? Xn quando o n está indo para o infinito, porque nesse caso o n está sempre indo para o infinito. Ou pode-se dizer também assim, o xn converge para o A. Tá? Converge para o A. Essa notação é mais comum para se falar da palavra converge para o A. Então, se o limite de uma sequência é o A, a gente diz que a sequência converge para o A. E se ela converge, ela é dita convergente. E se ela não converge para lugar nenhum, ela é dita divergente. Tá? Ah, professor, ela pode não convergir para lugar nenhum? Pode. Menos 1 elevado a n. Ora é 1, ora é menos 1. Ora é 1, ora é menos 1. Fica 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Não converge para lugar nenhum. Né? Vai ficar só pulando. Tem infinitos termos, tá? 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Ou melhor, começa no menos 1, né? Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. E não termina nunca e não converge para lugar nenhum. Então ela pode não ser convergente. Tá? Pode sim. Teremos exemplos e vamos ver isso com mais clareza. Bem, aí vem uma sequência de 3 teoremas interessantes. Mais um segundinho para vocês fazerem alguma pergunta enquanto eu bebo água. Tem uma pergunta? Então, vamos lá. Teorema 1. Unicidade do limite. Uma sequência não pode convergir para dois limites distintos. Tá? Então, veja. Alguém já deve ter dito a vocês que o curso de análise ele tem a função de estabelecer as coisas do cálculo. De fato, tá? O que a gente está fazendo aqui é isso. A gente está olhando para o contradomínio e não olhando para o domínio, mas tudo que a gente está fazendo é estabelecer as ideias que são colocadas lá no cálculo, nesse caso no nosso cálculo 1, né? Que lá foi dito rapidamente para vocês da definição de limite, por meio de epsilon e delta, né? Mas não foi aprofundado. Aqui a intenção é que vocês lidem com aquela definição com desenvoltura, sem medo dela, né? Quando a gente faz o cálculo 1, a gente corre dela, né? Não, pelo amor de Deus, não coloque na prova não e tal. Por favor, coloque só o limite de x2 mais 5x mais 3 quando x vai para 1, que é tudo que eu quero calcular.
né? Não quero nem fatorar um polinômio para não ter que cancelar nada. Me deixa usar o L'Hopital, né? Aquela coisa toda lá do sofrimento do cálculo 1. Aí aqui não tem mais como escapar mesmo. Já está no finzinho do curso, aí tem que encarar as definições de épsilons e deltas, tá? Então vamos lá. Uma sequência não pode convergir para dois limites distintos. Bom, o que a gente pensa quando vai falar de unicidade, né? A gente passa a vida toda dizendo a vocês. Demonstrar unicidade suponha que tem dois e mostre que vai dar problema, né? Ou então suponha que tem dois e mostre que os dois são iguais. Ok, então a mesma ideia sempre. Quero mostrar a unicidade. Uma sequência não pode convergir para dois limites distintos. Aí o que ele faz? Ele diz, seja o limite é o A. Pronto, o limite é o A. Então ele vai começar com essa ideia, fixou a ideia, o limite é o A. Aí ele diz, agora pegue um B que não seja o A. De novo a ideia é pegar dois. Dado B que não seja o A, podemos tomar um epsilon maior do que o zero, então vamos lá. Vamos desenhar, porque desenhar ajuda a gente a pensar, né? Estou eu aqui com a reta real, onde eu estou marcando os termos da minha sequência. Então, em algum lugar está um A. E aí, ele é um limite. Isso significa dizer que existe, né, um intervalozinho aqui, A menos epsilon, A mais epsilon. A sequência sai se desenvolvendo, toda por fora desse intervalo. Aí, no número finito de passos, ela chega no x n0. Aí, do x n0 mais 1 em diante, todos os termos começam a ficar aqui dentro. Ok, né? É isso que significa dizer. Por que isso é verdade? Porque ele afirmou que o limite da xn vai ser o A. Ele disse aqui, ó, seja o limite da xn é o A. Tá, aí agora eu vou pegar um B que não é o A. Vou pegar um B que não é o A. Onde é que eu vou pegar esse B? Onde você quiser. Aí se eu pegar o B aqui dentro do intervalo, pode pegar, não tem problema. Se eu pegar o B fora, pode pegar. Você vai pegar um B que não seja o A. Ok, aí o que ele vai afirmar sobre esse B? Dado B que não é o A, podemos tomar um epsilon maior do que zero, tal que os intervalos I e J ao redor do B e ao redor do A, eles sejam disjuntos. Então se o B não é o A, eu posso pegar um intervalo ao redor do B ao redor do A, de tal forma que os intervalos sejam disjuntos. Ficou muito pertinho o B do A, então vou ampliar isso, tá? Vou apagar para fazer grande. Então vou fazer grandão. É aquele mesmo B, aquele mesmo A. Só vou fazer maior para ficar melhor, né? Então aqui está o A. Aqui está o A. E aqui está o B. Só ampliei, tá? São o mesmo B e o mesmo A. Aí aquele epsilon estava grandão, né? Aí ficou grande demais, eu vou pegar um epsilon pequenininho. Vou pegar um epsilon aqui só. Tá? Aqui é o meu zoom daquela situação que eu tinha anterior. Esse epsilon não é mais o epsilon que eu tinha antes, tá? Ele é um epsilon menor, peguei um menor. Para quê? Para poder garantir que quando eu colocar esse B menos epsilon aqui, e esse B mais epsilon aqui, então a interseção entre os dois é vazia. Então não importa quem seja o A e o B, eu sempre consigo fazer esse intervalo I e esse intervalo J, de tal forma que I inter J é vazio. Sejam intervalos disjuntos. Foi isso que ele disse aqui. Sejam disjuntos. Aí ele diz assim, existe um N0 pertencente aos naturais. Lembra que eu disse a vocês, né? A sequência estava por aqui, ó, passeando na reta, para lá e para cá. Não importa por onde ela estava. Mas houve um N0, né, que eu peguei aqui o XN0, que ele estava fora do I, mas depois ele tem que ficar aqui dentro. Daqui para frente todos estarão aqui. Ora, mas esses intervalos são disjuntos. E significa dizer que esse N0, que faz com que todo mundo fique aqui dentro, não permite que ninguém mais venha para cá. E significa dizer que se eu pegar um N maior do que o N0, isso vai implicar que o meu Xn
ele não pertence ao J. Ele não tem como estar aqui, porque ele vai estar aqui e esses dois intervalos são disjuntos. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Existe um N0 pertencente a N. Tá ok. Quando N for maior do que o N0, implica que o Xn está no I. Mas o I e o J são disjuntos. Então, para todo N maior do que o N0, temos que o Xn não vai pertencer ao J. Isso significa dizer que eu não tenho como ter o limite do Xn sendo o B, porque ele não vai mais entrar aqui para ficar perto do P. Ele não tem como ser o P. Então, se eu tiver um limite de uma Xn sendo A, e eu pegar um outro elemento, ele não pode ser, se ele não for o A, ele não pode ser o limite. Não tem como ele ser o limite. Portanto, o limite é único. Entendido? Demonstração? Simples, não? Intuitiva. É só aprender a escrevê-lo. Mas a noção é muito simples. Né? Se eu sei que o limite é o A, aí eu quero forçar que um outro número seja o limite. Aí eu pego um B. Esse B também é limite. Tá, legal. Mas eles são diferentes? São. Então existe uma distancinha entre eles. Pequenininha que seja, ou grande que seja, não importa, tem uma distancinha entre eles. Se existe uma distancinha, eu posso pegar metade dessa distancinha e pegar um número menor ainda do que essa distanciazinha entre eles, né? Aí eu faço um intervalozinho A menos epsilon, A mais epsilon, e um intervalozinho B menos epsilon, B mais epsilon. Eu sempre tenho como fazer isso, sempre que o A e o B forem diferentes. De tal forma que esses dois intervalos sejam distintos, ou sejam, a interseção seja vazia. Ok. Bem, como eu peguei um intervalo ao redor do A e o A é o limite, então eu tenho um N0 que, a partir do x N0 mais 1, o próximo, vai estar dentro desse intervalo. Todos estarão dentro desse intervalo, né? Porque eu estou supondo que o A seja o meu limite. Ora, mas como os intervalos que eu peguei são disjuntos, então esses caras não podem mais convergir para o B, porque o B está no outro intervalo disjunto. Então o B não tem como ser limite também. Só quem é limite é o A. Então se você tiver um limite, você não pode ter outro. Ok? Outro distinto não, só se forem iguais. E não seriam dois, né? Então a unicidade está provada. Aí vamos para o segundo teorema. Se o limite é o A, então toda subsequência da nossa sequência Xn converge para esse mesmo limite. Ou seja, se eu tenho uma sequência que converge, que ela é convergente para um certo A, eu não tenho como pegar uma subsequência dela, ou seja, alguns desses termos infinitos, né? Alguns infinitos termos desses aí, que também não vai convergir para o A. Não tenho como, né? Então não estou mais considerando todos os limites da sequência Xn, eu estou considerando alguns, só que de tal forma que eu forme outra sequência dentro dela, uma subsequência. Portanto, eu estou falando de infinitos termos. Então ele obrigatoriamente vai ter que convergir também para o mesmo A da sequência Xn. Como é que isso é demonstrado e que intuição é que está por trás disso? Vamos lá. Então o limite é o A. Então eu vou pensar numa subsequência e mostrar que ela converge para A. Então veja só. Seja isso daqui a subsequência. Então vamos lá. Vamos para a nossa intuição novamente. Eu tenho uma sequência, né? Então pego esse termo, esse, etc. Vários termos, estou pegando pontinhos. E aí existe um pontinho especial. Pontinho A. Esse pontinho A é preso dentro de um intervalo. Né? Eu posso pegar qualquer epsilon que eu quiser, por pequeno que seja. Existirá um N0, que a partir de algum momento, os termos estarão todos aqui dentro. Ok. Isso é a minha sequência Xn. Aí eu agora quero pegar uma subsequência dessa Xn. Então eu vou pegar uma XNK, né? Ou seja, eu vou pegar alguns dos N's e não todos. Então eu peguei esse, depois eu peguei esse daqui, depois eu peguei esse, mas eu não peguei um outro. Fui pegando alguns. Eu não peguei o Xn0, o último que estava fora. Ok. Mas eu vou ter que pegar algum depois dele.
ou antes dele até, e, bem, vou pegar algum antes ou depois, mas vou ter que continuar pegando. Em algum momento eu vou chegar nele. Eu pegando ele ou não, eu vou ter que chegar nele. Né? Então, quando eu chegar nele, se eu passar dele, eu caio aqui dentro. E daí em diante eu não saio mais daqui de dentro. Não tenho como sair mais. Então, não importa. Se eu vou ao infinito, eu tenho que cair dentro desse intervalo. É essa a nossa intuição. Aí veja que é isso que ele está dizendo aqui. Ó. Seja isso daqui a nossa subsequência. Então, dado qualquer intervalo aberto I de centro A, existe um N0, tá o quê? Para todos os xn que eu pegar maior do que o N0, pertencentes a esse intervalo aqui, né? Vai pertencer a esse intervalo aqui. Então, existe o N0, que vai fazer com que todo o N daí em diante esteja aqui dentro. Aí, em particular, todos os termos que eu pegar na subsequência são alguns desses daqui. Eu não tenho onde pegar outros termos. Né? Então, esses termos da subsequência, quando forem maiores do que o N0, também pertencem ao mesmo intervalo. Portanto, eu estou reescrevendo a definição do limite. Eu estou dizendo que, dado o intervalo I ao redor do A, existe um N0 pertencente a N, tal que toda vez que eu pegar o XNK maior do que o N0, eu vou ter que o XNK vai pertencer ao intervalo I. Isso é a mesma coisa que dizer que o limite da XNK é o A. Certo? Então, essa é a intuição, essa é a demonstração, que é simplesmente repetir a intuição. Ok? Bonitinho, né? Eu acho, análise bem bonita. Se a álgebra não fosse mais bonita, eu iria curtir estudar análise. É bem bonito. E tem problemas muito interessantes. O resto da vida, assim. Né? Se nós tivéssemos vidas, séculos e séculos e séculos de vida, milhares de anos para viver, ainda teria análise para aprender, ainda teria álgebra para aprender. Pena que a vida é tão curtinha. Bem, aí teorema 3. Toda sequência convergente é limitada. 1632, temos tempo. Toda sequência convergente é limitada. Né? Tem um primeiro termo. Bem, pode ser que esse primeiro termo não seja o menor de todos. Mas, fora do intervalo, é uma quantidade finita de termos. Fora do intervalo, é uma quantidade finita de termos. Né? Você está pensando numa sequência convergente. Então, existe um intervalo ao redor do limite. Fora do intervalo, é um conjunto finito. Se é um conjunto finito, tem o maior e o menor. É o maior e o menor. Aí passou desse conjunto finito, entra no intervalo. Aí quando entra no intervalo, é maior do que o menor extremo do intervalo e é menor do que o maior extremo do intervalo. Então também é limitado. Então é limitada fora do intervalo, porque o conjunto é finito, e é limitado dentro do intervalo, porque o intervalo é limitado. Então você pega o maior elemento que você tiver entre o maior elemento fora e o maior elemento dentro, e pega o menor elemento entre o menor elemento fora e o menor elemento dentro. Né? Esses que você escolher serão os limites superior e inferior da sequência. Portanto, se ela for convergente, ela é limitada. Tá? Então, essa é a intuição. Vamos ver como é que ele demonstra isso. Ele diz assim: seja o A o limite. Aí ele pegou um epsilon fixo. Foi lá e pegou um epsilon fixo. Não posso pegar o epsilon que eu quiser, né? Então peguei epsilon igual a 1. Beleza. Então, vemos que existe N0, né, pertencente aos naturais, tal que quando N passar do N0, os Xn ficam presos aqui. Entre o A1, A mais 1 e o A menos 1. Ele poderia dizer A mais epsilon e A menos epsilon, não importa. Mas ele preferiu chamar logo de 1. Aí seja B o menor e C o maior elemento do conjunto finito entre esses aqui. Ó. Aqui são os termos que estão fora, né? O conjunto finito está fora. E aqui o menor intervalo, o menor extremo do intervalo, e aqui o maior extremo do intervalo. Como eu disse a você,
você escolhe o menor dentre os que estão fora e vê se ele é menor do que esse daqui. Se não, então é esse que é o limite inferior. Aí você olha o maior dentre os que estão fora. Se ele for maior do que esse, então é um dos que está fora. Se ele for menor, então é esse daqui. Aí ele diz assim, isso daqui é uma quantidade finita, né? Então todos os termos xn da sequência estão contidos nesse intervalo. Ou ele é maior do que o menor desses elementos, ou ele é maior do que o menor desses elementos e ele é menor do que o maior desses elementos. Logo, ela é uma sequência limitada. Né? Foi o que eu acabei de dizer antes. Né? Eu disse a intuição e aqui está colocado, escrito de uma maneira bonitinha. Beleza? Então, toda sequência convergente é limitada. Muito bom para colocar numa prova essa demonstração, né? Todo mundo que entendeu faz bem feita a resposta. Dia 24, eu digo a vocês quais são as questões que eu vou colocar na prova e no dia 26 a gente faz a prova. Eu acredito que vai ser mais ou menos assim. 24 a gente volta, aí eu digo as questões da prova dia 24, no dia 26 a gente faz a prova. Vamos lá. Exemplo 3. A sequência é essa: 2, 0, 2, 0, 2, 0. Cujo enésimo termo é xn igual a 1 mais menos 1 elevado a n mais 1. Meu Deus do céu. Sério? Então vamos lá. O que ele está te dizendo? Ele está dizendo que se você pegar o n igual a 1, você vai estar com um quadrado aqui, né? Menos 1 ao quadrado, que é 1. Aí 1 mais 1, 2. Aí, se você pegar n igual a 2, você vai estar com a terceira aqui. Isso daqui dá menos 1. Aí 1 somado com menos 1 dá 0. E assim por diante. Ou seja, quando você pega ímpar, dá 2. Quando você pega par, dá 0. 2, 0, 2, 0, 2, 0. Ok. Tá certo. Aí ele diz assim, ela é limitada, mas não é convergente. Certo? Todos os termos aqui são menores ou iguais que 2. E são maiores ou iguais que 0. Portanto, essa sequência é uma sequência que é limitada. Mas ela não é convergente, porque ela nem converge para o 2 nem para o 0. Os únicos termos que ela tem são o 2 e o 0. Intuitivamente, essa sequência ela fica batendo em dois números, né? Bate no 0, bate no 2. Ela fica 0, 2, ou 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0. Ela não sai disso. 2, 0, 2, 0, 2, 0 eternamente, infinitamente. Então não dá para dizer assim, existe um epsilon que eu possa colocar aqui ao redor e a partir de um certo n0 todo mundo vai estar aqui. Não, porque ele vai ficar pulando para lá. Então ele nunca vai estar aqui preso nesse intervalo. E não dá para colocar um epsilon aqui ao redor dizendo que a partir de um certo n0, né, maior do que o n0, vai todo mundo ficar aqui. Também não é verdade. Vai ficar pulando para o zero. Fica lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá o tempo todo. Então não é convergente. Tá certo? Não é convergente. Mas é limitado. Né? Nem é maior do que o 2, nem é menor do que o 0. Então é limitado. Então é isso que está dizendo esse nosso exemplo aqui. É limitada, mas não é convergente. Porque possui duas subsequências constantes. Ele está querendo usar o resultado anterior. Né? Ele está querendo usar o resultado anterior. O que o resultado anterior diz? Os resultados anteriores, né? Primeiro diz que o limite uma sequência não pode convergir para dois limites distintos. Ele diz aqui também que toda sequência convergente é limitada. Ele está mostrando, está te dando um exemplo de que ela pode ser limitada sem ser convergente, ou seja, não vale a recíproca disso daqui, tá? Não vale a recíproca disso daqui. E ele mostrou também a você que, ele diz aqui que toda subsequência convergente vai convergir para o mesmo limite. E aí esse nosso exemplo aqui, ele destrói tudo, né? Ele te dá duas subsequências convergentes, mas elas vão para limites distintos, não vão para o mesmo limite. Então, consequentemente, a sequência em si não era convergente. Né? Porque se toda subsequência vai para o mesmo limite, então a sequência em si é convergente. Mas não é o que acontece, né? Não é o que acontece. Nesse caso daí, você tem duas subsequências indo para limites distintos. Então, pode acontecer isso. Ele está te mostrando contra-exemplos, né? Está te mostrando contra-exemplos interessantes. Esse é um contra-exemplo interessante para se pensar.
Bem, aqui ele está falando dos termos de posição ímpar, aqui ele está falando dos termos de posição par, né? Os de posição ímpar são 2 e os de posição par são 0. Aí, exemplo 4. A sequência. Bem, a sequência dos números naturais. 1, 2, 3, etc. Xn igual a n. Não converge porque não é limitado. Ou seja, o conjunto dos números naturais não é limitado. Né? Para todo n natural, você tem que n é menor do que n mais 1. Então, ele não é limitado. Certo? Então, se me der qualquer natural, eu te dou um maior. Basta somar 1. Ok. Deu exemplo só para poder dizer que existem sequências que não convergem. E não converge porque não é limitado, porque toda sequência limitada é convergente. Bem, foi isso que eu disse mesmo? Foi isso, tá certo? Toda sequência, não, toda sequência convergente é limitada. Não, eu disse errado, né? Toda sequência convergente é limitada. Nem toda sequência limitada é convergente. O exemplo anterior mostra isso. Mas ele diz aqui que essa sequência não converge porque não é limitada. Então, o que ele está mostrando? Ele está falando isso aqui, né? Essa sequência não converge porque não é limitada. Toda sequência convergente é limitada. Então, se ela não é limitada, ela não converge. É isso que ele está fazendo. Ele está mostrando um exemplo em que não vale essa tese e, portanto, não vale essa hipótese. É o que ele está fazendo aqui. Bem, uma sequência chama-se monótona quando se tem xn menor ou igual que xn mais 1 para todo n natural. Ou seja, o xn mais 1 ele é menor ou igual que xn para todo n. No primeiro caso, disse xn é monótona não decrescente. E no segundo caso, disse que xn é monótona não crescente. Ou seja, o que está acontecendo aqui é os termos que vêm à frente, eles são maiores, né? Então eles vão crescendo ou eles são iguais. Enquanto que aqui, os termos que vêm à frente, eles são menores ou então são iguais. Se a gente quiser, por uma questão de intuição, colocar a reta assim na vertical, né? A reta na vertical, para falar de crescente e decrescente. Então, quando ela é monótona não decrescente, ele está dizendo, se você pegou um termo aqui, o próximo termo ou ele é igual ou ele é maior. Então, peguei um termo aqui, o próximo ou é maior ou é igual. O próximo ou é maior ou é igual. O próximo ou é maior ou é igual, tá? Então, eu posso até repetir várias vezes esse mesmo ponto, mas se eu tiver de pegar um outro termo, nunca posso pegar menor, tem que ser maior. Então, se eu pegar, aí ela é monótona não decrescente. Eu não digo monótona crescente porque pode ser que repita, e se repetir não é crescente, né? Ela é não decrescente. A mesma ideia está se for ao contrário, né? Se o primeiro termo, por exemplo, foi esse, e o próximo termo foi esse, eu posso até repetir esse termo, mas o próximo tem que pegar menor e assim por diante quando ela for do tipo menor, monótona não crescente. Então você fala da monótona não crescente e da monótona não decrescente, tá? Então você tem a monótona não decrescente e você tem a monótona não crescente. Então, se mais precisamente tivermos que o xn é menor do que o xn mais 1, ou seja, veja que ele está crescendo, né? Respectivamente, o xn maior que o xn mais 1 escrevendo, no caso, o x, aqui está decrescendo, né? O próximo é menor ainda. Se aqui é estritamente, aqui não vale a igualdade, então, de fato, a gente está com uma crescente, nesse caso, e decrescente nesse outro caso. Crescente e decrescente. Então, a gente pode dizer, quando não tem a igualdade, pode dizer diretamente crescente ou decrescente, dependendo da posição da desigualdade. Então, toda sequência monótona não decrescente, respectivamente, não crescente, é limitada inferiormente. Então, a não decrescente, ela é limitada inferiormente. E, respectivamente, superiormente, quando você pensa a não decrescente, ela é toda sequência monótona não decrescente, ela é limitada inferiormente. E se ela é não crescente, ela é limitada superiormente.
Tá? A fim de que ela seja limitada, é suficiente que possua uma subsequência limitada. Então, se você tem que ela é monótona, e se você quer saber se ela é limitada, basta que você olhe uma subsequência dela. Se a subsequência dela for limitada, então ela também é limitada. Repito, no caso de ser monótono. Então, com efeito, seja xn, né, uma subsequência, n pertencendo a um n' qualquer, como a gente já viu na definição de subsequência, uma subsequência limitada da sequência monótona, digamos, não decrescente, ele pegou aqui a não decrescente especificamente, podia ter pego a não crescente, mas ele pegou a não decrescente, xn. Aí o que nós temos? Nós temos que quando eu pegar alguns termos, xn', né, como a nossa sequência ela é não decrescente, eu quero verificar se se a sequência é limitada. Então, se eu pego alguns termos, né, ou seja, xn', termos da minha subsequência, e ele é menor ou igual que um c para todo n' pertencente ao n'. Se eu tenho que ela é limitada, né, ou seja, a minha subsequência é limitada, então, dado qualquer n pertencendo aos naturais, eu vou ter um termo dessa minha subsequência, n', pertencendo a n', tal que eu vou ter que esse n é menor do que o n', e aí dessa forma eu vou ter que o xn vai ter que ser menor ou igual que o xn', que por sua vez é menor ou igual que o c. Bem, o que está sendo dito aqui, né? Vou tentar entender intuitivamente. Essa parte ficou bem confusa, foi não? Mas vamos lá. Ele está te dizendo que se você quer verificar se uma sequência ela é monótona, ou seja, ela é não decrescente, ou seja, ou ela está subindo ou no máximo ela fica constante, né? Depois sobe, depois fica constante. Então ela é não decrescente. Tem uma monótona. Ou então ela é do tipo que vai descendo, às vezes fica constante, às vezes descendo, mas não sobe, ou seja, ela é não crescente. Em síntese, ela é monótona. Aí ele pegou como exemplo especificamente a não decrescente. Ou seja, ou ela sobe ou ela fica constante. Ou sobe ou fica constante. Aí ele disse que se você quer ver que se essa sequência ela é limitada, basta você olhar para uma subsequência dela. Se essa subsequência for limitada, então a sequência é limitada. Então, como é que ele viu isso? Como é que é a intuição dele? Então, ele está lá com uma sequência que é não decrescente. Ela sobe ou é constante. Mas ele olha para uma subsequência. Então, ele pega alguns termos dele. Lembre-se que isso vai ao infinito. Aí ele nota que nessa subsequência ela é limitada. Existe um C que ela não passa desse limite C. Todos os termos dela a partir de um certo N0 são sempre menores do que aquele C. O xn para N maior do que o N0 são sempre menores do que esse C. Isso na subsequência. Tá, então eu pego um termo da subsequência. Ele é menor do que esse, né, já depois do N0. Então ele é menor do que o C que foi dado limitando. Ok. Ora, como é uma subsequência, vão existir termos da sequência que não estão nela. Então eu pego um xn maior do que esse termo da subsequência que eu peguei. Suponha que esse xn ele é maior do que o limitante C, né? Ele é maior do que o limitante C. Mas aí eu posso pegar um outro termo da minha sequência mais à frente ainda maior do que ele. E aí eu vou analisar um termo mais à frente. Então ele não tem como, né, o termo da sequência natural não tem como em algum momento não ser menor do que o C que está limitando a subsequência. É isso que ele está argumentando aqui com você. Vamos ver se desenhando isso vai ficando claro. Vamos ver se pensando com o desenho vai ficar claro. Então vamos reler, né? Toda sequência monótona, não decrescente, é limitada inferiormente pelo seu primeiro termo. Ok, mas não é isso que ele está falando aqui. A fim de que ela seja limitada, é suficiente que possua uma subsequência inferior. Então, o que acontece? Vamos lá. Vamos pensar numa subsequência, vamos pensar que aqui está a minha reta real, né? E vamos colocar os pontos assim na horizontal.
Vamos lá. Então a minha sequência começou aqui. Tá. Como ela é, vamos pensar nela não decrescente. Como ela é não decrescente, o próximo termo pode estar um pouquinho acima, certo? Vamos pensar nas imagens dela aqui, tá certo? Ó. Aqui está a imagem, vamos colocar os termos assim à frente. Então o primeiro termo, digamos que é esse. O segundo termo pode estar um pouquinho acima. O próximo termo pode estar até igual, né? Pode estar igual, não tem problema. Ela é não decrescente. Aí o outro vai estar mais acima, e assim por diante. Aí eu quero mostrar que essa sequência ela é limitada, ou seja, existe um C tal que em algum momento essa sequência não passa dele. Vai existir um valor C aqui que limita essa sequência. É isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que ela é limitada. Aí ele está dizendo que eu não preciso olhar para a sequência toda. Basta que eu estabeleça uma subsequência que tenha esse limite, que tenha um limite. Se eu estabelecer uma subsequência que está limitada aqui pelo C, vou botar uma linha normal, né? Quero estabelecer uma subsequência limitada pelo C. Então, se eu estabelecer, se eu conseguir mostrar que existe uma subsequência dessa minha sequência monótona que é limitada por esse C, então a sequência toda é limitada. Tá? Então, o que ele diz aqui? Com efeito seja xn ou seja, ele está dizendo que não sejam todos. Mas você sabe que existe uma sequência, digamos que ela pega esse ponto, mas ela não pega esse, mas ela pega um outro ponto aqui, depois ela pega um outro ponto aqui, e aqui e tal. E o que você sabe sobre essa minha sequência aqui é que ela não passa desse C. Ela não passa. O que eu quero argumentar é que a sequência normal que eu coloquei em azul também não passa. Então, com efeito, seja xn, n pertencendo a n', uma subsequência limitada da sequência monótona, digamos, não decrescente, que é o nosso caso aqui. Aí temos que xn' ele é sempre menor ou igual que o C para todo n' pertencendo a n'. Aí ele diz assim, dado qualquer n natural, se eu pegar qualquer um dos n, né? Eu estou olhando para a imagem, mas aqui o meu, eu vou colocar com outra cor, vou colocar com azul. Aqui é o meu eixo x, né? Onde eu só tenho os naturais. Aqui é o eixo x onde eu só tenho os naturais. Ele está te dizendo que dado qualquer n natural, se eu pegar qualquer n que eu pegar por aqui, digamos, peguei um n aqui, existe um n', existe um cara mais à frente, né? N' pertencendo a n', tal que esse n vai ser menor do que o n'. E como a subsequência também é infinita, se eu fixar um n aqui, vai existir um n' mais na frente. Né? Seja lá qual for, digamos esse aqui. Vai existir um n'. E o que vai acontecer? Como esse n' está à frente e ela é monótona, o que acontece é que esse meu xn', ele é maior ou igual que o meu xn. Ele é maior ou igual. Existe o n' mais à frente e esse daqui é menor porque ela é monótona. Mas só que esse cara daqui ele é menor ou igual do que o C. Ele está preso no C. Ele está preso no C. E como eu peguei um qualquer, isso sempre vai acontecer. Né? Ah, não gostei desse N, vou pegar um outro mais na frente. Tá, peguei um outro N. Aí vai existir um N' à frente, porque é infinito, né? Sequência é infinita. E de tal forma que o xn' vai ser maior do que o xn. Mas o xn' é menor do que o C, porque eu estou considerando que a n' é limitada. Então, consequentemente, qualquer xn que eu pegar, isso sempre vai acontecer. Então, o xn é sempre menor do que esse C, portanto, a xn é limitada. Então, repito, se você está com uma sequência que você sabe que é monótona e você quer saber se ela é limitada, basta que você olhe para uma subsequência dela. Se a subsequência for limitada, então a sequência também é. Meu Deus, isso tem utilidade onde? Tem utilidade na hora que você vai resolver um exercício.
te dou uma sequência chata, estranha de você verificar se ela é limitada. Mas você sabe que ela é monótona. Beleza, te dou uma sequência chata. A sequência às vezes é dada por uma fórmula, né? Lá esquisita. N elevado a 5 menos 4 N sobre, sei lá. Uma fórmula esquisita. Está lá a sequência. Eu não sei se ela é limitada. O exercício pede para eu mostrar que ela é limitada. Não sei. Mas eu sei que ela é monótona. De repente o exercício até diz. A sequência X, não sei o que lá e tal, ela é limitada. Ou melhor, ela é monótona. Mostre que ela é limitada. Aí você... Maior dificuldade de ver os termos da sequência. Mas você nota que existe uma subsequência daqueles termos. Todos os números tais estão nessa sequência. Então é uma subsequência. Beleza. Aí, essa subsequência que você pegou é mais fácil de mostrar que ela é limitada. Então, acabou. Se você mostrar que uma subsequência de uma sequência monótona é limitada, então a sequência é limitada. Ok? E o limite é o mesmo, porque os limites são únicos. Pois bem, então é essa a intuição que está aí nessa nossa observação. Já não é nem o exemplo 4. Eu ia dizendo exemplo 4, mas não é mais o exemplo 4. Já é essa observação. Ok. O teorema seguinte dá uma condição suficiente para que uma sequência convija. Foi tentado demonstrá-lo ao preparar suas aulas na metade do século XIX pelo senhor Dedekind, né? E ele percebeu a necessidade de uma conceituação precisa de número real. Então, ele conceituou os números reais por uma teoria que chamam de cortes de Dedekind, se não me engano. E ele estava analisando essas coisas aí. Bem, aí vejamos o teorema. Quantos minutos eu tenho? Eita, só tenho 4. 4 começa 3h20, né? 4h10 é 5 horas também. Exato. Então só tenho 4 minutinhos. Bem, dá para ver, né? O teorema é pequenininho. O teorema diz o seguinte: toda sequência monótona limitada é convergente. Toda sequência monótona limitada é convergente. A gente acabou de verificar que se ela for monótona e eu quiser saber se ela é limitada, basta que eu pegue uma subsequência dela. Ele quer que mostre que toda sequência monótona limitada é convergente. Aí ele diz assim: pegue xn como sendo a sua sequência monótona. Digamos que ela é não decrescente. Porque demonstrar para não crescente é análogo, tá? Então olha para não decrescente, ou seja, ela está sempre subindo, aumentando os termos, ou no máximo repetindo os termos, nunca diminuindo. Então pega uma sequência que ela é monótona, digamos não decrescente, limitada. Se ela é limitada, ou seja, todos os termos dela são menores ou iguais que um certo valor. Aí considere o conjunto. Isso aqui é um conjunto, né? O conjunto dos termos da sequência, tá? A sequência ela é infinita, mas ela pode repetir termos. Então considere o conjunto. E seja A o sup desse conjunto. Existe, né? Porque essa sequência ela é limitada, portanto ela tem um maior elemento. Ela é limitada. Afirmamos, quer dizer, na verdade esse elemento ele pode até não estar na sequência, mas você tem um... Não, aqui está sendo considerado como na sequência. Então está na sequência. Ok. Ele diz que, como ele quer mostrar que ela é convergente, ele diz para você que vai mostrar que o limite é o A, ou seja, o sup dos elementos que aparecem aqui, né? Dos elementos que compõem essa sequência. Ele diz então, com efeito, dado epsilon maior do que zero, quer mostrar que é o sup, né? O número A menos epsilon não é cota superior de x. Ora, se o A é o sup desse conjunto, ele é o maior elemento desse conjunto, se eu tirar qualquer coisa de A, ele fica menor, né? Ou seja, você tem que o A ele é maior do que o A menos epsilon. Por pequeno que seja o epsilon, o A é maior do que o A menos epsilon. Portanto, como o A é o sup,
O A menos epsilon não é. Ele não é nem cota superior. Ou seja, ele não é maior ou igual que todos os elementos daqui, que é o que significa ser uma cota superior. Não é cota superior. Bem, se ele não é cota superior, significa dizer que existe um N0, né? Existe um N0, que os termos daqui de dentro, eles são no máximo esse termo, e eles podem ser maior do que o A menos epsilon. Ou seja, se eu estou considerando, né, o sup de todos os termos da minha sequência, estou aqui com a reta real. De todos os termos da minha sequência, existe um cara que ele é maior ou igual que todos os outros termos. Todos os outros termos estão antes. Não importa a que distância. Mas todos estão antes. Então eu posso pegar um epsilon, pouquinho, né, uma distânciazinha um pouquinho menor aqui, e olhar para esse intervalozinho aqui, A menos epsilon. Existirá um N0, em algum momento você vai estar aqui com um XN0, que ainda não entrou nesse intervalozinho. Mas daqui em diante todo mundo vai estar aqui, digamos. Por quê? Porque ela é monótona. Se ela é monótona, os termos vão sempre crescendo. Então não tem como voltar mais. Entrou aqui, acabou, vai continuar aqui dentro. Certo? Não tem mais como voltar. Só que aí esses termos eles são menores ou iguais do que o A, porque o A é o sup, e maiores ou iguais do que esse intervalozinho aqui, né? O A menos epsilon. Então, o xn0 cai nesse intervalo, né? E assim o que acontece? Assim, se eu pegar um n maior do que o n0, o xn0 estará maior do que o A menos o epsilon, mas ele será menor ou igual que qualquer xn, né? Mas se eu fixei um x, eu estou dizendo que o xn0 aqui está fora, né? Mas na redação dele aqui, o xn0 é o primeiro que cai dentro. Mas todo n que eu pegar daqui para frente vai continuar aqui dentro. Então, o xn0 ele é menor ou igual que o xn, que por sua vez é menor do que o A mais epsilon. Ele pegou o A mais epsilon aqui, bastava ele pegar o A, né? Mas ele pegou um limitante superior aqui, ainda maior. Pegou o A mais epsilon, né? E daí você tem que isso daqui estar limitado, né? Vai estar aqui dentro, vai estar só desse lado, não vai estar aqui. Mas só para pegar a linguagem do A menos epsilon e A mais epsilon, né? Só para pegar a linguagem da nossa definição, ele diz que o xn estará preso entre esses dois. Isso significa dizer que o limite é o A. Portanto, ela é convergente. Ok. Semelhantemente, se xn é não decrescente, limitada, então o limite é o ínfimo, né? A gente pegou o sup, mas se você quiser fazer a demonstração para aqui a gente pegou não decrescente, se você pegar não crescente, aí você substitui esse A aqui por ínfimo, e aí a sua demonstração vai ter intuição ao contrário aqui, né? Você está aqui com a reta real, e o A que você vai pegar agora é o ínfimo. Aí você vai pegar um A menos epsilon aqui. Pegar um A menos epsilon. Vai existir um x n0 que vai cair dentro e vai continuar aqui, ó. E aí você reescreve toda essa definição, toda essa demonstração, escrevendo aqui ínfimo de x e invertendo as posições aqui, né? Ao invés da sequência vir menor do que o A, ela passa a vir maior do que o A, já que o A passa a ser o ínfimo. Ok? Então, é só inverter o lado da intuição e vai dar no mesmo, tá? Você vai ter que o limite vai ser o ínfimo ao invés de sup. – 17:03, passei 3 minutos. Deixa eu ver aqui. Teorema de Bolzano e Weierstrass. Teorema importantíssimo, que está visto como corolário. Vamos deixar para a próxima aula, tá certo? Deixa eu parar a gravação.